Fala pessoal, mais um VitaCast começando. Eu sou a Lucila Santinon, nutricionista e apresentadora oficial desse podcast. Sejam muito bem-vindos ao VitaCast, podcast onde viver bem é o tema principal. E para viver bem no tema empreendedorismo, é necessário resiliência, foco, objetivos e principalmente persistência. E hoje eu tenho aqui as 3 potências, os 3 R's, para me ajudarem justamente nesse tema tão especial. Meninas, sejam muito bem-vindas ao nosso VitaCast. Obrigada, É um prazer estar aqui, né? Muito obrigada, meninas. Vamos começar, né, do começo dos 3 R's, o porquê disso. Estou aqui com a Rafa, com a Renata e com a Rai. Antes de tudo, Renata Aron, ela que é especialista em imagem pessoal e branding. Olha o quanto ela vai trazer para nós aqui, agregando nessa parte do empreendedorismo. Rafaela Peixoto, especialista em comunicação e criadora do Slick Dancing, correto, Rafa? Certíssimo. Perfeito. Vocês me completam, tá, meninas? Tá certo. E Raiane Ribeiro, nossa especialista em desenvolvimento pessoal e investidora. Gente, a gente vai ter muito assunto por Vamos hoje, ter né? muito. Quantos episódios vão ser? Eu só vou falar um desafio pra vocês, que vai ser no tempo que a gente tem aqui pra falar de tudo isso, né? Mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Claro que sim. Meninas, e quando o assunto é empreendedorismo, eu já quero começar do começo. Quando vocês pensam nessa palavra sobre empreender, o que foi mais difícil no começo para as 3? Para mim, vai. eu acho que é um processo, pelo menos no começo, solitário. 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 É algo, pelo menos no meu negócio, na minha empresa hoje, quando eu comecei sozinha. Eu brinco que é o eu empresa. É verdade. Nós fazemos tudo, né? No meu caso, veio de uma ideia e eu queria executá-la, e muitas vezes sem ter toda a estrutura e sem ter capital para ter outras pessoas na equipe. Então, comecei sozinha fazendo tudo. Tudo. Quando eu falo tudo, é tudo. O marketing, o financeiro, tudo. a produção, né? Tipo, tudo. Tudo. Social media. tudo. Social media, exato. Essa é uma questão que eu acho que é muito geral. Comigo aconteceu o mesmo, mas quando eu penso em empreendedorismo, eu penso, acima de tudo, para além desta questão da Renata, eu penso acima de tudo como é importante nós sabermos o que é que nós queremos, onde é que nós queremos chegar e o processo para fazer realmente uma ideia e um sonho se realizar e que seja um sucesso. Ou que pelo menos caminhe pelo sucesso. Para o sucesso, pelo sucesso e para o sucesso. Porque a gente não chega lá, assim de repente, e mesmo que a gente chegue lá, o empreendedor quer sempre mais. Mais, exato. Então é sempre um processo. E é termos isso bem consciente, bem dentro de nós, de que é para ir escalando, é para ir. Firme na mente. Sim. Para mim, essa firmeza ela foi o que mais me desafiou. Porque largar, né? Largar a família e o marido era um desafio muito grande. Eu me culpava muito pelo fato de, às vezes, ter que me ausentar. Essa logística, para mim, demorou um tempo, assim, para encaixar. Então, eu tive que me desenvolver muito para conseguir sair dessa bolha, romper essa bolha sem culpa, olhar para que eu sou eficiente em outras áreas e que eu poderia explorar os outros lados. Então eu tive que me desenvolver para hoje eu conseguir olhar para isso, para essa dor de muitas mulheres, que é essa culpa incessante. Você se culpa se você trabalha demais, você se culpa se você fica em casa demais. Então equilibrar isso foi um processo bem difícil para mim, foi o meu maior desafio para começar. E justamente conseguir separar essas caixinhas, digamos assim. Uhum. E nesses momentos, meninas, no começo de tudo, onde eu acho que é o mais desafiador, porque você tá começando num universo que você não conhece. E muitas vezes você pensa, e se não der certo? E aí? E o que vocês faziam para que, assim, quero desistir? É uma opção para isso não acontecer? Assim, vai com medo mesmo? Como é que Então, foi isso? Eu acho que foi um pouco do que a Rafa falou, é um sonho, nasce de um sonho, né? De uma vontade de alguma coisa. Se isso for mesmo muito latente, não tem como mudar isso, né? Esse objetivo, ter essa clareza de onde você quer chegar, do que você quer ser, fazer e etc. Isso tem que ser inegociável. Exato. Então, vai dar medo, vai ter vontade de desistir, vai ter horas que você vai falar, por que eu fiz isso? Mas vai ter também o outro lado falando na nossa orelha, tipo, é o teu sonho, Só vai. só vai. E eu ainda acrescentava algo mais, que é, muitas das vezes,
nós achamos que, vamos desistir, ou será que vai dar certo, será que não? Vou comer a angústia. Mas o que a Renata falou que é muito importante, nós temos que saber muito bem o que é que pulsa dentro de nós. Porque muitas das vezes nem é propriamente de repente tu própria vais desistir porque dá medo, mas sim as circunstâncias da vida te fazem colocar algo, o teu sonho parado, em stand-by. Foi o que me aconteceu. Eu criei a minha empresa, o Sling Dance, que veio com muito amador, e de repente, por circunstâncias da minha vida pessoal e familiar, eu tive que colocar numa caixinha, guardei, para ir para outro país, totalmente diferente de Portugal, dar uma pausa, porque sabia que não havia nada a fazer, porque a minha prioridade sempre foi, e é, e sempre será a minha família, e de repente eu perceber, não, mas está tão latente dentro de mim, eu preciso de voltar a executar. Independentemente de eu sentir medo de saber dos legal, desafios. Rafa, porque você falou assim, em momento algum você desistiu desse sonho, você guardou. Esperou Colocou pela numa hora pausa, certa. stand-by, Exatamente. não cancelou isso pra Não. sempre. Mas às Exatamente. vezes esse medo e você colocar no stand-by, ele só acontece de fato se você tiver claramente na sua cabeça quem são as pessoas que te impulsionam. Isso é ótimo. Porque quando você sabe separar quem é a sua rede protetora da sua rede propulsora, e isso fica muito claro para você, quando você se sente no caminho do empreendedorismo sozinha, quando eu sinto uma falta de coragem, quando eu sinto que eu estou deixando em stand-by, a gente tem que saber para quem a gente recorre. Então, isso é uma ferramenta muito importante no empreendedorismo. Para quem é que eu vou contar isso? Para quem é a minha ideia? Para quem é que eu vou falar sobre isso? Porque se eu falar para minha rede protetora, muitas vezes, sem elas quererem, eles vão me parar um pouco mais. Porque eles vão querer que eu tenha cautela, eles vão me proteger. É a função deles. Mas eu acrescentava-te e fazia-te uma pergunta. E quando nós não temos a rede propulsora? Temos que buscar. Temos que buscar dentro de nós. Pessoal, é procurar dentro de vocês mesmo. Sim. Tem que pulsar muito forte dentro de vocês. E também a gente precisa saber reconhecer quando a gente também não tá tão forte assim. Claro. Se eu não tenho essa Quando força, não eu vou é buscar timing. primeiro em mim. Claro. Se eu não encontro dentro de mim, Guarda. então eu vou guardar, vou respirar e eu vou começar a buscar uma rede de network, uma rede onde eu possa ir, Comunidade. onde eu me inspiro, né? Eu acho que essa inspiração, Sem essa dúvida. busca, aí você começa um caminho de buscar. E você tá falando uma coisa muito importante, Rai, sobre ter essa rede de apoio, que é muito importante. Mas vocês acreditam que tem um momento ideal para empreender? Tem um momento certo? Eu tenho um sinalizador que vai me dizer isso? Não. A pessoa Não vai falar, existe. agora tem um momento confortável. Eu sei que essa é a hora. Não, eu acho que Surge uma eu acho que a hora necessidade. certa é quando, porque quando o propósito, né, ou o sonho, ou o objetivo é muito forte, que, né, fica latente dentro de nós, a gente sabe que aquilo ali é algo inegociável, não tem hora certa, é para Igual executar o já. caso de vocês. Exato. Eu vou te fazer uma Desenvolver o comparação. projeto. Eu vou te fazer uma comparação. Quem vai ser mãe de primeira viagem, ela nunca tá pronta para ser É mãe. verdade. Para empreender, eu vejo que é a mesma coisa. O medo vai vir. Sim. A gente nunca vai ter. A gente tá mergulhando no Tudo pronto. desconhecido. Só que eu tenho uma frase comigo. Só navega em novos oceanos, só conhece novos oceanos quem tem coragem de deixar a terra à vista. É verdade. Quando você toma essa coragem, você não sabe o que você vai ver lá na frente. Você vai ter alto mar, você vai ter calmaria, mas você precisa ter essa coragem de deixar a sua terra firme para trás, sua zona de conforto, e ir adiante. Quando você vai, você não sabe o que você vai encontrar lá. Mas você tá indo em busca daquilo que pulsa dentro de você. Mas se você esperar a hora certa para isso acontecer, essa hora nunca vai chegar. Eu ainda falava mais uma situação que é, comecem a empreender com o que têm, com as Exato, ferramentas que Isso é têm, importante. da forma que vocês A têm gente ao vosso nunca vai estar alcance. 100% pronto. esperando a hora Nunca, certa. nunca. E eu acho que essa comparação é o que acaba destruindo muitas pessoas. Com certeza. Porque você vê uma pessoa chegando, nossa, com uma velocidade muito mais rápida, só que outra, às vezes, não teve o mesmo recurso. E o que para vocês diferiu justamente nesse início? Nesse comparativo? Inspiração é uma coisa que a gente já tinha até conversado nos bastidores, mas de fato ficar nessa comparação que angustia, eu acho que é muito ruim. Porque o tempo de cada um é único. Claro que Tempos, sim. recursos, Exato. enfim, isso tudo atrapalha. A E eu força acho de vontade e a força de ação também. Não é exatamente. igual para todos, nem é só o Exatamente. recurso. esse daí vamos lá, entre aspas, é o mal do século, né? Como todos nós temos acesso a muita informação com o digital, a gente acaba inevitavelmente
achando a grama dos outros muito mais verde que a nossa, porque a gente só vê o resultado. A gente não tem a ideia de que tudo que essa pessoa chegou para estar ali. Então a gente quer o imediatismo, a gente quer tudo para ontem, quer estar igual aquela pessoa amanhã. Sim. Sendo que a gente está em outro processo, A em gente outro tá sim, vendo ali só pontinha, a gente não sabe o que aquela Exato. pessoa Exato. A passou. comparação, Exatamente. a gente tem que perceber uma coisa e colocar uma coisa na nossa cabeça de uma vez por todas. A comparação, ela nunca é saudável. Uhum. A inspiração é diferente de lógico. comparação. Uhum. E a gente precisa aprender a observar mais a nossa mente. A gente precisa sair da nossa mente e pensar, achar que a nossa mente somos nós. Não, a nossa mente é o nosso falso eu. É aquilo que eu crio sobre mim, pela circunstância que está lá fora. Pelas É aquilo que eu crenças. ouço as pessoas falarem sobre mim, sobre a minha vida. E aí eu começo a me julgar a partir daquilo. Isso é a mente. A mente, ela não tem esse nome à toa, ela mente pra gente todos Faz os dias. sentido. Ah, mas eu não penso assim. Eu vou te dar um exemplo. Entra numa esteira e fala que você vai caminhar 20 quilômetros agora. Daqui 2 minutos, sua mente já tá acabando com você. Ela tá te dando um monte de desculpa pra você sair de lá. Então, a gente precisa aprender a sair da nossa mente e observar o que ela nos diz. Quando eu observo, eu percebo se eu estou me comparando com alguém ou se eu estou me inspirando em alguém. Se eu me inspiro na história de alguém, eu vou por outro caminho. Se eu me comparo, eu já me botei abaixo de tudo. Então, a comparação, ela nunca é saudável. A comparação é o mal do século, é o mal dessa nossa geração e da Exato. próxima. Sim. A internet é imediata, a gente só mostra aquilo que a gente quer. A gente não mostra o caminho das pedras, a gente só mostra as nossas vitórias. Então, a gente tem que parar de achar que tudo que aquilo que a gente está vendo ali é real, porque não é. As pessoas contam quantos milhões elas faturam, mas não contam quantos milhões elas investem. É verdade. Quanto gastam. Então a gente tem que parar de né? achar E que é perdem. mágica. Não é mágica, é trabalho, é disciplina, é o dia após dia, é o start, é o início, é você começar com aquilo que você tem. E aí lá na frente é outra história. Mas isso tem um caminho a ser A seguido. percorrer. E, Lu, nós estamos num processo, eu e a Rai criamos o WISE, que é um movimento Women's Inspirational Summit of Empowerment, em Portugal, e juntamente com a Renata, que está criando o seu movimento aqui, começando aqui em São Paulo, que é o nosso voo, nós estamos a fazer algo bem diferente do que está a acontecer no mercado hoje em dia, que é, nós tentamos desmistificar um pouco toda essa magia que se cria, que empreender, que é só faturar, e ninguém fala de como é que se começa, Exato. e como é que deve ser encarado com uma boa sanidade mental. Porque lá para a frente, depois acontecem burnouts, que muitas das vezes É as pessoas têm, verdade. e não sabem o que é. Meu Deus, estou passando mal, estou indo para um psicólogo, estou indo mesmo para umas urgências, e na realidade nós estamos com este movimento todo a estender a mão para as mulheres, acima de tudo, terem recursos e ferramentas para elas entenderem e aprenderem de como é que é empreender com leveza. Ô, Rafa, voltando agora um passo para trás, o WISE ele surgiu quando? O WISE surgiu da necessidade. O WISE surgiu na nossa mente, minha e da Rai, ainda no final Brilhantes mentes. ainda no final do ano passado, 2023. Super recente. E já tá sendo um sucesso. Estamos a falar de dezembro, mas Eu mudaria até esse dezembro. nome. O Wise nasceu da nossa essência. Sim, sem dúvida. De uma coisa que a gente tinha muito em comum, que era uma vontade muito grande de fazer algo diferente do que já existia. para outras mulheres. Sim. Eu e a Rafa, a gente tem uma vida muito parecida por conta dos maridos e da nossa vida foi sempre muito parecida, de mudar muito para outros países e encarar e mergulhar no desconhecido, muitas vezes com o filho e tudo. Então, Até muitas vezes que vocês falam sem redes, assim... Zero? sem rede nenhuma. Exatamente. Zero. E Mensagem eu do zero mesmo. Conhecendo vocês, obviamente, e também né, nisso que você falou de colocar em stand-by os sonhos. Vocês muitas vezes se Exato. colocaram em segundo plano Completamente. para a profissão do marido, para a família, e isso é muito válido, óbvio que claro. é. Isso não é um problema, não é ser inferior, nem nada disso. Mas chegou a hora de vocês. Exato. Que isso é uma questão muito importante, que hoje em dia tudo que se vê nas redes sociais, nos mídias, é que a mulher não trabalhando é um problema. Exato. É Então, verdade. nós estamos aqui um pouco para mudar a história e o rumo, para estender a mão para outras mulheres que realmente sintam que têm aqui uma rede. Isso é muito bacana, Propulsora. estender a mão para outras mulheres, porque a gente vive num meio de extrema competição E Lu, Exato. e
E de verdade, isso é muito Claro. bacana, que é o que vocês promovem, de uma dar suporte para outra, para que todas consigam crescer na Crescer. mesma velocidade, com os mesmos objetivos e impulsionar tudo isso. E Isso Lu, é tão- ninguém nos ensina na faculdade, Muito pelo nem Não. na É escola, no inverso que nos nem no ensinam, mestrado. né, meninas? Eles ensinam-nos a nós sermos É o funcionários, não nos ensinam a sermos mentes brilhantes e que vai dar certo e que precisamos de saber todos os desafios E que que vêm nós aí não somos concorrentes. e que nós Exato. não somos concorrentes, estamos aqui, cada uma com o seu Era trabalho, isso que eu ia podemos falar juntar. exatamente agora. Nós somos a prova viva disso, Exato. Sim. né? Porque elas criaram o movimento Wise e eu participei do evento delas, foi incrível. E quando eu tive o meu sonho, Nós fomos as primeiras. elas Olha, foram só as. faz. E chegou no momento que eu falei, meninas, esquece, eu não vou fazer, não vou executar o voo. Ai, não, isso não. Tipo, da onde que eu tirei isso da minha cabeça? Elas foram as primeiras a falar, de jeito nenhum. A gente vai fazer, a gente tá com vocês, a gente vai fazer isso acontecer. E reaproveitando, foi de um sonho, literalmente. Foi de um sonho, literalmente, Como é que exatamente. foi? Conta pro É pessoal. muito louco, né, gente? Porque eu sou aquela pessoa que eu não lembro de sonho, absolutamente nada. E eu sonhei, literalmente, com esse evento, que eu acho que é uma necessidade que a gente vem sentindo, né, nós aqui e muitas mulheres vêm sentindo, de eventos efetivamente de apoio, de suporte, de ter ferramentas, de uma incentivar a outra, de não ter essa concorrência. Não é porque E o você faz a mesma egocentrismo, coisa que eu, que né? você é minha concorrente. Eu faço diferente, você faz de uma outra forma e tá tudo bem. Então, de ter esse egocentrismo. Não, estamos aqui para nos apoiarmos Somar, né? e fazer com que cada uma de nós eleve e que chegue a seus sonhos e tal. Então, eu sonhei com isso. Era exatamente a minha história. Se eu saí do meu país há 8 anos atrás, vida de imigrante, nós todas aqui já fomos imigrantes, somos imigrantes, não é fácil. Você nasce de novo, ninguém conhece a sua história, ninguém sabe do seu currículo. Enfim, parece que você nasceu de novo quando você vai morar em outro país. É uma adaptação, assim, que tem que ter muita resiliência. como a gente Exatamente, não conversou. é fácil. E tem que estar aberto mesmo e arregaçar a manga e começar. Então, se eu conseguir empreender e chegar aonde eu almejo, né? Ainda estou no caminho, não cheguei, enfim. Eu quero levar essa voz para outras mulheres. Falar, é possível. Eu também não tinha uma equipe, eu também não tinha capital para investir, eu também comecei do zero como vocês. Então, eu sonhei com isso. E sonhei com o nome, sonhei com o cenário, sonhei com É porque o tudo. pessoal que vê de fora, né, fala justamente isso. Ah, mas é muito fácil. Ali tava já muito fácil, metade do Exato. caminho andado, mas ninguém de fato sabe o que vocês O tiveram que percurso, percorrer exato. para de Exato. fato chegar Mas até por que aqui. que não sabem? Porque ninguém ninguém conta. Conta. Exato. Você paga pra ser humilhada praticamente. Você paga pra poder passar Eu uma adoro humilhação. essa frase. verdade. Você Exato. paga pra passar Você tira raiva. seu precioso tempo. Você sai de casa, deixa seus filhos, o seu marido, sua logística inteira pra ficar 1 dia, 2, 3. Tem imersão que vai 5 dias. Sim. Investe uma alta grana. Pra quê? Você chegar lá e só ouvir o caminho da glória. É isso. O espinho ninguém mostra. As Aí você fala pedras assim, ninguém meu Deus, eu tô mostra. tão distante dessa pessoa. Primeiro que o casamento tá esvaindo, chega em casa, a casa quase cai inteira. Eu não sei, eu não tô me sentindo uma boa mãe, eu não sei por onde começar, eu não tenho recurso. Aí você começa a piorar o que às vezes era isso pra resolver. Você piora. Por quê? Porque as pessoas não estão preocupadas em olhar pra dor do outro, dar a mão e falar, vem aqui, vamos fazer junto? E eu Vamos fazer acredito acontecer. muito, E né, vamos meninas? junto com essa missão. Então, isso começou aqui, comigo e com a Rafa, a gente compartilhando uma conversa entre Sim. amigas, e a gente falou, vamos fazer algo diferente? Porque se a gente precisa disso, muita gente também pode estar precisando, muitas outras mulheres sem apoio, com filhos, a gente pensou até no nosso universo, sobre os nossos É isso que amigos eu ia te ali. falar. É um caminho muito difícil. Porque A gente vocês é muito vivem julgada. isso. E a gente é muito julgada pela sociedade de ter uma Sim, vida sim, sim. toda floreada. E ninguém sabe o que a gente passa. Ninguém sabe as nossas dores por trás. Ninguém sabe toda a resiliência que a gente precisa ter para mudar de país, para aguentar um caminho complicado que muitas pessoas não estão dispostas a pagar, mas te julgam e acham que sua vida é maravilhosa, né? Então, a gente começou com essa ideia e tudo. Depois eu falei, não, por que me limitar? Por que colocar numa prateleira só para esse universo? Não, vamos abrir, vamos ver, vamos sentir. E aí, nisso, a gente foi muito surpreendida. E a gente fala, né? A gente foi para ajudar, a gente sentou para aprender, levantou para ensinar. E hoje, se você me perguntar quem foi a pessoa que foi mais transformada, eu sei que a gente fez diferença na vida de muitas pessoas, mas eu te falo que começa por mim. Que eu fui a mais transformada ali.
E te falo numa boa, assim, eu passo por um processo depois do Wise que vem me trazendo até aqui. Como era a Rayane antes do Wise? Insegura, completamente medrosa, paralisada, engessada, no meio de um monte de... Perdida. Queria muito fazer muitas coisas, tinha muita criatividade, mas só deixando debaixo do tapete, deixando debaixo do tapete. Desculpas. E eu arrumava desculpa em tudo. Eu mudo demais. Minha mente me sabotava o tempo inteiro. Isso judia. Aí eu falava até pra ela, eu vou desistir porque você tá trabalhando muito daí, eu tô fazendo daqui, porque eu tava nos Estados Unidos, ela em Portugal, e ela com a mão na massa e eu com a mente. Eu pensando, criando as estratégias, criando o briefing, fazendo reuniões online junto com ela ali, e ela indo em busca, e ela botando a mão na massa. Eu vi aquilo até naquela hora e ela falava, não, mas tá tudo bem, você tá fazendo o seu papel. Exato. E eu falava, Cada não. uma no seu departamento. Sim. É uma empresa que tá Exato. a criar. Você tá fazendo a sua parte. Eu, não, você tá fazendo muito mais que eu, não acho Mas justo. tá vendo? Uma tava ali em cima e a outra tava Estendendo a mão. segurando a ponta Exato, nesses né? momentos. Isso que é legal. Entendeu? Aí já tem essa união nossa. Exato. E aí, quando a Renata me contou do voo, um dia antes do Wise, Foi? a caminho do jantar, de confraternização ali e tudo, o momento de união das palestrantes, pra gente, né, se conhecer mais e tudo. E ela me contou no carro. E eu só falei, amiga, conta comigo pro que você precisar. Tô junto com você nesses sonhos, se você precisar de mim pra qualquer coisa. E aí, ela escutou e acionou quando precisou. E cá estamos, numa missão de desconstruir o que a gente vem vendo. Eu não vejo ninguém falando disso. É verdade. Desculpa, mas até hoje, se você viu, você me mostra. Bem disruptivo, na verdade, né, meninas? Eu ouso hoje falar aquela mulher ousado, insegura. Bem ousadas vocês. Aquela mulher insegura hoje enxerga isso. Porque eu comecei a olhar tudo à minha volta, eu comecei a analisar toda a minha vida. E esse 1 ano de transformação que vem comigo, porque eu passei um super ano de muita transformação, eu tenho muito orgulho dele. De olhar para a mulher que eu sou, das capacidades que eu tenho, das limitações que eu tenho, trabalhar nessas limitações e olhar para a diferença que eu quero, a minha missão, o meu porquê, o meu para quê. Tá muito claro e definido para mim. É O que eu quero com essa missão e que nós queremos em conjunto com essa missão é desconstruir essa onda Essa perfeição, né? de perfeição, de que eu sou super, eu faturo demais. Produtividade o tempo É. inteiro. Eu sou uma O mais máquina de fazer incrível é que dinheiro. a Rai tá falando, e naquela época, na Rai do passado, caramba, bateu aqui. Na Rai do passado, A gente não ouvia nada disso, né? eu ouvia. Ela não demonstrava assim com esta coragem, mas eu isso. ouvia. E o que é que nós fazemos na nossa comunidade nestes movimentos? É nós estarmos atentas aos pequenos detalhes que a pessoa está a mostrar onde quer chegar, mas que não está a ter coragem para o lá chegar. E nós só estamos aqui, estendendo a mão e Dando um empurrando. Só pontapé. vai, está tudo para dar certo. Então, a Rai que está aqui hoje foi muito transformada no Wise, tem sido transformada por nós todas, por estes movimentos, e cada vez mais, digo a Rai, digo eu, tenho arranjado também novas estratégias para mim, para a minha marca pessoal, para a minha empresa, a Renata, com todos os desafios. Então, o que é que nós fazemos muito neste nosso movimento? É estender a mão Sim. e ver as qualidades das E pessoas. mais do como que a gente pode isso, ajudar, e mais né? do que isso, mostrar nossas vulnerabilidades. E Se eu, tá se eu tudo viesse bem. aqui com uma Com postura para tranquilidade. você, de falar um monte de coisa, você ia acreditar em tudo que eu tô te Com falando. certeza. Mas o que eu ia agregar na vida de alguém que tá ali Como é que ia e tá se inspirar? sentindo diminuído? Ia ser mais do mesmo. Que tá na posição que eu tava 1 ano atrás. O que eu ia agregar na vida dela? Nada. Eu ia acabar com a cabeça dela mais ainda. Que é o que tá acontecendo. As pessoas não pegam lá de trás a mentalidade que elas tinham e não percebem qual foi o caminho que eu fiz pra eu chegar e ter essa mentalidade hoje. Então é sobre isso que eu tô falando. Eu tô me rasgando pra vocês, mostrando a vulnerabilidade, sem medo nenhum de falar que eu tava super insegura, Sim. que eu tinha muitos medos, que eu me colocava de trás do meu marido, que eu me escondia por trás das Precisa minhas ter filhas. coragem pra isso. Sabe, eu tive E que que ter é muita normal coragem. É, exato. Pra eu me rasgar aqui agora e falar, não, hoje, 1 ano depois, 1 ano de processo, 1 ano de transformação, eu mudei muito a minha mentalidade. Só que eu quero olhar pra trás, pegar na mão dessas pessoas e falar assim, só vem. Eu sei o que você tá sentindo, eu sei o que você tá passando, eu também passei. E eu ainda tenho muito pra chegar lá. Mas vamos junto, sabe? É olhar pra trás. As pessoas estão só preocupadas. Desculpa, mas vou desabafar. Por As favor, pessoas é que a estão. gente tá aqui nesse cenário bem gostoso pra isso. Eu fico revoltada. Porque as pessoas estão só preocupadas em subir num palco, falar sobre elas, contar a história, a jornada delas e falar o que elas Quanto elas conquistaram, quanto elas ganham, o que elas têm e tudo mais. E preocupadas em frases prontas pra ter corte pra postar no Instagram. É Pra apenas isso. impactar
as pessoas, mas a ideia de impactar não é impactar, é fazer as pessoas se compararem mais. Isso vira uma doença. Doença, adoece E eu me todo preocupo porque eu mundo. tenho 2 filhas. Eu tenho uma filha de 15 anos e tenho uma filha de 5 anos. Eu me preocupo com essa geração que vem. Que daqui a pouco elas vão ter 20, daqui a pouco elas vão ter 30 e vão passar por É a tudo geração isso. dos Exato. filtros, que não aceita a própria aparência. É a geração, né, que a Renata fala muito sobre isso. É a geração que tá se comparando o tempo inteiro, que quer, sabe, o tempo inteiro é imediatista, que é tudo pra Exatamente. ontem. E não é um processo. Tem que caminhar, tem que curtir o Mas processo. isso é muito bacana, porque vocês vêm trazendo isso à tona, que não é fácil, como eu falei, disruptivo, coragem. Sim. E antes da gente ir para o nosso momento de Vem Viver Bem, tá, meninas? Eu gostaria que vocês, só para finalizar de uma forma bem breve, me falassem o que vocês gostariam de ter ouvido no começo. Se você pudesse voltar lá no começo, eu sei que é difícil isso, pensar, Verdade. né? Rê, Rafa e Rai. Lá no começo, o que vocês gostariam? Se pudesse falar, olha, pra Rayane lá do comecinho, pra Renata lá do começo, olha, você vai enfrentar isso, mas não desiste porque isso vai valer a pena. O que você deixaria de mensagem pra você lá no começo? Olha, eu vou falar aqui, que tá bem aqui aquela vozinha no ouvido, que aquilo que eu falaria Pra para você a no começo. Rafa de Isso. 2017, Pra Rafa lá em 2017, com 2017, medo do quando quis caramba. trazer um sonho para o mundo. Aquilo que eu vou falar foi aquilo que eu falei para a Rafa de 2017, não muda nada. Você falou isso. Eu falei, vai dar certo, tu consegues. Só isso. E é o que você vem falando hoje pra muitas Não é mulheres. fácil, não é. Continuo num processo de crescimento completamente. Mas se há coisa que me define é ser muito corajosa. E é isso, é essa a minha maior missão neste nosso movimento, é trazer muita coragem, alegria, entusiasmo, porque se palpita muito forte dentro de vocês, é porque o propósito é muito maior. Sim. Então não é sobre ti, tu estás a ser mensageira para trazeres algo para o mundo. E assim como a minha empresa veio, que foi inovadora, e foi algo que para mim estava a sentir muito, porque eu tinha acabado de ser mãe do meu primeiro filho, e comecei a perceber que era algo, foi de um sonho também, a minha ideia, que é uma metodologia de dança para pré e para pós-parto, Sim. e surgiu na hora certa, que eu estava grávida, é uma longa história, e quando o meu filho veio ao mundo, eu comecei a criar em casa, co-criei tudo o que iria acontecer, e foi necessário falar para quem eu tinha à volta. Podia ter dado errado, entre aspas, para as mulheres, aquelas mulheres que estavam no pós-parto à minha volta. Podia, Sim. mas não deu, gente. Então falem os vossos sonhos, as vossas vontades, o que é que vocês têm para trazer ao mundo. E só no futuro é que vocês vão saber quem era a rede propulsora, quem era a rede E quem é protetora. exato. Aquelas minhas cobaias que ainda hoje, elas vão ver, elas hoje foram muito importantes para mim e continuam a ser muito minhas amigas que e continuam lindo vendo e isso. aplaudindo o Sling Dance e super felizes por o Sling Dance estar a atravessar oceanos, porque elas sempre acreditaram muito no projeto e em mim e na minha força, porque não é propriamente o projeto, é quando tu falas sobre o projeto e dizes assim, eu vou rasgar o mundo com isso. É o processo. É o processo. Então, aquilo que eu falo para vocês, que eu falei para mim e que eu falo para todas as meninas, vai, faça acontecer, vai com entusiasmo, vai dar certo. Se não der certo, Pelo menos você tentou. tu tentaste. Eu tive um sonho, quando eu tinha o meu projeto guardado na gaveta, ele deu muito certo em 2017, 2018, 2019 eu tive que o guardar e só voltei a colocar no mundo no Japão em 2022. Portanto, foram 2 anos propriamente parado e de repente eu lembrei, não, vou tirar da gaveta no Japão. Louca, coragem ou não? Ousada ou não? Ousada. Vamos embora. Não falo japonês, vou fazer acontecer. Vou. Ao menos vou me divertir. Se não der certo, eu vou me rir no futuro. Mas eu tive um sonho que foi quase um pesadelo. Foi um pesadelo, não é? Foi quase. Foi um pesadelo que eu acordei suada e coração palpitando muito, que foi... O sonho era, eu já tinha mais ou menos os meus 60, 70 anos e alguém tinha criado o Sling Dance e não era eu. E estava a ter muito sucesso. E eu estava com os meus 70 anos e eu tinha deixado o Sling Dance guardado na gaveta e alguém tinha feito. Tinha dado muito certo. E esse sonho me despertou e foi isso que me fez ter ainda mais ousadia a pegar nesse sonho e começar a voltar a criá-lo no Japão. Não tinha como dar errado, porque a minha vontade era muito grande de desbravar. E é isso que eu vos digo. Era pra dar certo. Vai, se não der certo, vais ter história para contar. Adorei. Eu falaria pra mim, você é muito maior do que você pensa ser.
volta para dentro de você, encontra sua verdadeira essência e faça valer a sua missão e seu propósito. Porque quando a gente mergulha dentro da gente, a gente descobre a nossa essência, o nosso verdadeiro propósito. E quando a gente descobre isso, a gente encontra também a fonte da criação. A sua fonte de criação, o que te move, que te verdadeiramente te faz feliz. Não se compare. Se inspire, mas não se compare. E busque sempre estar aprimorando, ser melhor, fazer com amor aquilo que você se propôs a fazer. Com amor, com missão e com propósito. Um olhar pra dentro, né? Mulher pra dentro. Maravilhoso. Falaria Olha, isso. vocês me deixaram sair justa, né? Porque Gente, eu tô. o de vocês. O olho delas tá brilhando aqui. E eu gostaria que vocês tivessem oportunidade. Eu já tô quase Mas chorando. Eu vou falar uma coisa que me travou muitas vezes, porque eu sou uma pessoa que eu me dou muito, assim, eu faço, e eu faço por gosto, sabe, de ajudar mesmo. E muitas vezes quem faz, muitas vezes espera um retorno disso. E um retorno não é um retorno no ato de fazer nem nada, é um apoio, né? E eu acho que muitas vezes eu travei e não agi, não dei o primeiro passo e fiquei pensando e remoendo por uma questão de falta de apoio. De não acreditar. Mas o sonho era meu, eu não precisava que ninguém acreditasse. O sonho era meu, eu tava esperando o quê? Validação dos outros. Validação de. Exatamente. Então, tipo, demorei pra enxergar isso. O sonho é meu, ninguém vai fazer por mim. E eu tô esperando uma aprovação. E muitas vezes essa aprovação, foi o que a espera Rai das falou, a gente pessoas. espera de pessoas próximas, né? Que Esse são a nossa rede incentivo, protetora. Que muitas vezes não apoia com medo da gente se frustrar. E você foi com medo mesmo. Exatamente, mas assim, fui, mas tive esse medo, né? Tive essa falta de apoio e muitas vezes não, talvez eu poderia ter avançado antes, porque eu tava esperando alguém falar, vai lá, vai que eu tô aqui. Gente, é muito legal. Exatamente. Mas não espere, porque o sonho é teu. Se o sonho é teu, só você pode dar o primeiro passo. Ninguém vai falar, vai, né? E se essa pessoa é importante pra você, reconheça isso e Exato. busque no lugar certo. Vá buscar, Exatamente. vai em busca, não espere chegar, bater na Exatamente. sua porta e falar, oi querido, tudo bom? Qual é o seu sonho? Então vai. Vou investir. Não vai Não acontecer. vai acontecer, pode esquecer. Fazer por você primeiro, dar o primeiro passo, né? Exatamente. Gente, que aula. Eu gostaria de ficar aqui mais 3 horas no meu dia, mas eu vou ficar com elas. Desculpa, eu tenho esse privilégio aqui. Chega no nosso quadro para viver bem. Viver bem, né? Nosso lema aqui da Vitafor. O que vocês fazem para viver bem no meio de uma rotina tão puxada em relação a cuidados pessoais? O que para você é prazeroso? O que eu faço para viver bem naquele tempinho que eu tenho no off para mim? No meu caso, é o autocuidado, prática de atividade física, né? Meu colágeno que eu não abro mão. Mas o que vocês gostam, meninas? Olha, para mim, eu sou suspeita. Eu preciso de dançar para eu estar bem. É E verdade. música alta, alto astral tem que ser assim. Às vezes a gente não está alegre todo dia. Eu tenho uma brincadeira no Instagram que eu dou sempre um bom dia à alegria. E estou lá fazendo o meu autocuidado, né? Mas nem sempre eu estou alegre. Óbvio, mas que eu tenho tudo ao meu alcance para estar melhor no meu dia, mesmo que ele não seja um dia tão alegre, tenho, e há ferramentas para o fazer. Música alta, treinar, pôr uma música para dançar, Legal. autocuidado, uma massagem, um suplemento, sim, também, que é o nosso auto-amor. É nós podermos nos alimentar bem e cuidarmos de nós. Só assim é que nós podemos cuidar dos outros e criar outras coisas com prazer, com sabedoria. Primeiro estamos nós, depois os outros. Maravilha. Eu pratico, quando eu acordo, eu pratico ali um momento de silêncio, eu tento amenizar a voz da mente ali para me centrar, me aterrar, e aí também faço os meus cuidados, me priorizo hoje, cuido da minha saúde, faço exercício físico, estou sempre buscando, porque não me faz bem só, antes era muito pelo corpo e tudo, hoje é para a cabeça funcionar melhor, né? Sim. Então eu tenho outros lados que eu olho, e é isso, eu me priorizo. Porque a gente precisa estar, igual a Rafa acabou de falar, a gente precisa estar bem, a gente precisa estar preenchida bem para pros transbordar outros. para os outros, né? Não adianta você estar vazio e querer dar algo para alguém que não vai acontecer Não nada. tem nem como. Não tem como. Então, o esforço é muito maior também, né? Você ficar ali se esforçando e não vai sair nada. Não. Então, eu procuro sempre encher meu tanque, tá sempre cheio, sabe? Espiritualmente, de cuidados, enfim, essa para mim é a minha prioridade. Exatamente. Para mim também é cuidar da mente. Eu acho que principalmente, acho que a nossa mente hoje tá muito
cheia de informação, né? E muitas vezes a gente não tem esse filtro, vai entrando, então, peraí, opa, deixa eu parar, pensar o que realmente é importante, filtrar essas informações. Então, eu tenho ali, eu brinco, é o meu momento café. Eu geralmente acordo mais cedo que meu marido, meus filhos, para ter o meu café sozinha. E não é o café comer, né? É o cafezinho preto. Então, geralmente eu vou na minha varanda, sento com o meu cafezinho preto, fico olhando pro além. Sabe aquele momento, tipo, o que você tá fazendo? Não sei. Não pensar em nada. Exato, não pensar em nada é ficar olhando pro além. Mas esse momento é muito importante, porque várias vezes eu tenho insights ali, várias vezes eu paro e penso em atitudes que eu tive. Poxa, será que isso foi certo? Não foi? Dá uma acalmada, sabe? E é um momento meu. Aí depois, ok, a casa acorda, aí a gente entra na rotina, a gente entra no dia a dia, isso tudo fica tumultuado novamente. Então, além, óbvio, dos cuidados que toda mulher, toda pessoa, não é só mulher, toda pessoa deve ter, né? Do que faz bem para ela, mesmo de autocuidado. Exercício físico também é muito importante. Mas esse meu momento aí é especial. Então eu faço questão de acordar mais cedo que todo mundo só para ter isso. Acho que cada um de casa se identificou com perfis diferentes aqui das meninas, dá pra gente se adaptar e utilizar aí nas práticas do dia a dia. Eu já vou começar aqui com um momento nosso fazendo um brinde com o nosso Collagen Tech Protein, ai, que meninas. Delícia! Então essa daqui é uma bebida à base de colágeno, que eu já vi que, ó, aqui já tomaram, tá, gente? Aqui ninguém aguentou esperar de tão gostoso que é. Então, ele pode ser acrescentado aí no dia a dia para adicionar mais proteína, ainda mais na nossa rotina que é muito corrida. Então, não dá tempo, às vezes, de fazer lanche, que vocês bem sabem. Sim. E, além de tudo, eu tô garantindo aqui também minha fonte de colágeno, proteína, Maravilhoso. melhorando o aspecto da pele, cabelo também, unhas. Então, Precisamos. não Vamos precisa, manter, né? vocês tomam colágeno sempre, porque olha só o que eu tô vendo aqui, tá, gente? Só abastecida. Eu tomo, não é? Eu tô só O fazendo colágeno tá muito aqui, ó, gente, animado demais. Hoje o nosso dia, nossa vocês não têm energia. noção. A gente gosta disso. A gente gosta dessa animação. A gente gosta e tanto que a gente traz gente de energia da mesma da nossa, né? E pra fechar esse quadro, o pessoal já tá falando aqui, ai, olha só Acabou o seu tempo. tempo. Mas eu não vou acabar sem fazer o nosso bate-bola. Obrigada, Lu. Saúde, Nosso meninas. brinde. E já que vocês estão muito energizadas, não é mesmo, Rafa? Sim. Ai, eu tô sendo Muito. uma pilha. Então, eu vou fazer uma pergunta, vocês vão responder com uma palavra apenas. Ok. É uma dinâmica muito rápida. É o nosso bate-bola, pra finalizar. Uhum. Um sonho. Uma palavra? Tem que ser uma frase. Faltou o termopulso. Pode ser, vou deixar. Uma frase é levar a minha empresa para novos horizontes, novos países. É o Uma meu mulher maior que sonho. te inspira. Uma mulher que me inspira? Hoje eu mesma. Ai, que lindo. Adoro. Gente, Orgulho, adoro. orgulho. Meu orgulho. Uma lembrança que te marcou. Uma lembrança que me marcou, olha. Não é difícil ser uma palavra, né? Poxa, Pode contextualizar. não dá pra ser uma palavra, vai ter que ser uma frase. Pode. Eu acho que por exemplo, eu nunca imaginei morar em Portugal, muito menos empreender em Portugal. Mas meu avô é português e quando eu sempre falei, eu vou morar em Portugal. Pra ele, brincando como criança. E eu Isso que ficou fui marcado atrás. pra você. E eu sempre fui atrás da cidadania. Desculpa os outros, ainda bem que eles já estão. Não estão mais aqui, mas é o avô que eu mais tive afinidade. Acontece. E o meu avô, como ele foi por uma questão de guerra, o Brasil, ele sempre falou: o que você vai fazer em Portugal? Não. Tipo, ele nunca teve essa vontade de valorizou. voltar. E eu sempre falava: eu vou. E olha só. Lá estás. Pois é. Meninas, que maravilhoso, inspirador demais. Acho que um dos podcasts mais inspiradores que eu gravei Obrigada. aqui. Agradeço muito a participação de vocês. E eu tenho certeza que o voo já decolou e foi um sucesso. Com certeza. Incrível. Absoluto. Inclusive, gostaria que vocês deixassem as redes sociais para que o pessoal de casa possa seguir vocês e acompanhar essa rotina maravilhosa. E se inspirar, inclusive. Obrigada, Lu. O meu Instagram é Rafaela Peixoto, @RafaelaPeixoto. Eu também tenho um canal de YouTube onde tenho um podcast que é o podcast Ótimo. A Conversa com Rafaela Peixoto. Obrigada. Maravilhoso. O meu vocês vão me encontrar @Rayane, com Y e um N só. Porque, né?
Assim, tem tantas roupas. E aqui no Brasil temos Tem muitas muitas. Airlines, então Sim, precisa sim. por gentileza. E o meu é renata.aron. ARON. Eu tenho sempre Como que se traduzir. fala. Isso, ótimo. E também Exatamente. do Wise Voo Sim, temos... o do Wise, @wise_pt. Isso. Tá, né? Sempre Uhum. confundo. O do Sling Dance também, que é @sling_dance. E o do E o voo é voo? @o nosso voo. Perfeito, meninas. Pessoal de casa, vocês já seguiram, né? Espero que sim. E aqui o nosso E patrocinador, mais VitaCash. surpresas. Olha Ai, aí. meu Deus. Vou pedir pra você. Tô muito mal Obrigada. acostumada aqui. Muito mal acostumada. Não é Obrigada. mal acostumada que vocês merecem. Olha, mas eu vou te falar uma Ai, que coisa, vou já lindo. deixar aqui gravado. As próximas empresas que se cuidem, porque a gente não quer menos que isso. É, gente, olha aqui aqui, o ó. nível é muito alto, vocês estão vendo Nossa, só, a né? régua é altíssima aqui. Maravilhoso. Olha, vamos Obrigada. ver. VitaCast para vocês espalharem informação, conteúdo por aí, tá bom? Onde vocês Maravilhoso. Ai, que incrível. Obrigada, Olha Lu. só. Obrigada, Foi um Viviane, foi um prazer. prazer. Lindo. Muito lindo. Ah, tem ali um ômega Olha fervendo. só, para anotar as ideias, muita Vamos pra criatividade. fora. Ah, esse caderninho não vai dar pra nada pra vocês, eu tenho Ah, certeza. Não, é um por semana pra Rai. Na pegada que eu tô. Obrigada. Meninas, obrigada. É isso aí, pessoal de casa. Continuem nos acompanhando nas nossas principais plataformas de streaming, principalmente no @VitaForNutrientes. Um beijão e até a próxima! Tchau. Tchau, tchau. Tchau.